Oi, boa noite. Tô aqui. Pra quem não me conhece, meu nome é Mariane. Vou fazer, 36 anos e sou renal crônica há 20 anos. E hoje eu vou falar um pouco sobre os sintomas que eu tive quando eu descobri minha insuficiência renal. Bom, vamos lá. Era começo de janeiro de 2004. Quando eu tive uma convulsão, começo de janeiro, assim, muito começo mesmo, dia 3 de janeiro. Eu tive uma convulsão, fui parar no pronto-socorro, rasparam minha cabeça e tal, acharam que eu tava com um problema neurológico, que eu ia ter que tratar com um neurologista. Comecei a tomar os remédios e esse remédio começou a me fazer mal. Começou a me dar umas reações alérgicas e tal. Aí, depois de um tempo, eu comecei a ter muita falta de ar. Essas faltas de ar, eu não podia encostar no sofá para descansar, que já me batia aquela falta de ar insuportável. Eu sentia meu peito como se tivesse muita secreção. Ele chiava muito. E eu fazia muito xixi durante a madrugada. E o meu xixi saía com muita espuma. Meu xixi parecia que eu tinha tomado detergente e tava saindo tudo no xixi, na urina. E eu tava começando a inchar muito, não tava aguentando andar, tava insuportável para andar, eu ficava muito cansada. E foi passando-se o tempo, naquela época a gente não tinha tava com as condições bem ruins. Então, o meu pai estava desempregado, o meu pai fez um bico, que ele era eletricista, ele já é falecido. Conseguiu dinheiro e me levou para o Hospital São Paulo. Chegando no Hospital São Paulo, a médica pediu alguns exames, a clínica pediu alguns exames. Aí foi quando constou que meu rim estava parado, estava com problema. Aí eu comecei a rir na sala da médica. Simplesmente isso, eu ri. Porque eu não sabia bulhufas nenhuma do que estava acontecendo na minha vida naquele momento. Aí ela falou pra médica que eu ia ficar internada, falou pro meu pai, a médica falou pro meu pai que eu ia ter que ficar internada. Aí eu fiquei internada. Aí no dia seguinte, porque eu passei uma noite toda sentada no banco no Hospital São Paulo, então, sabe que ali é punk, é bastante gente, né? Então eu tinha que aguardar uma internação, um leito, aliás. Aí eu fui. E quando eu cheguei no quarto, né? Faltava alguns dias para eu completar 16 anos. O médico falou que eu ia ter que colocar um acesso no meu pescoço. Aí eu ri de novo, porque eu pensei na minha cabeça de leiga, mas o rim não é na parte do abdômen? Por que vai mexer no meu pescoço? Nada a ver. Só que eu fiquei quieta, mas na minha cabeça eu tava, tem um monte enfim, um monte de pontinho, que eu esqueci o nome agora. Aí foi então, quando chegou, era umas 7 horas da noite, me levaram pra passar o tal do catéter. Aí passaram, eu vendo aquele tanto de sangue naquela máquina, eu sem entender nada, aí me dando um mal-estar. Aí quando terminou, o médico, aí eu sentei no leito, né? Aí as enfermeiras deita, não sei o que, eu falei assim, eu não consigo encostar que eu sinto falta de ar. Aí a enfermeira falou pra mim que se eu sentisse falta de ar, tinha um oxigênio e tal. Aí nessa noite eu dormi bem, só que ainda não entendendo nada do que estava acontecendo comigo. Eu fui, beleza, aí quando eu cheguei no hospital para fazer hemodiálise, no Hospital São Paulo para fazer hemodiálise, aí vieram com os papéis falando que tinham conseguido uma vaga para mim em uma clínica na Brigadeiro Luiz Antônio. Aí eu fui nessa clínica e comecei a fazer hemodiálise lá. Aí lá que foi começar a cair minha ficha nessa clínica. Que daí começou um tal de
papel para fazer exame para transplante para lá, papel para fazer exame para transplante para cá. Aí eu comecei a achar que se eu tomasse água, porque também não me explicaram isso. Comecei a achar que se eu tomasse bastante líquido, o rim ia voltar. Como muita gente ainda acha isso, que renal crônico tem que tomar água. Não, o renal crônico que faz hemodiálise não tem que tomar líquido, o rim dele não tá funcionando. Ele não urina, o líquido fica dentro do corpo dele. Aí então eu comecei a tomar e comecei a passar mal. Aí foi passando o seu tempo, enfim, só sei que eu caí em depressão. Aconteceu muita coisa durante esses 20 anos que eu vou deixar pro próximo vídeo. Beijos! Então foi passando-se os dias e eu achei que eu ia sair do hospital e não ia ficar com aquela seringa pendurada no pescoço, eu ia sair do hospital curada, né? Pra mim era isso que ia acontecer. Porque também os médicos não me explicaram nada. Aí um dia o médico falou assim: ai, Marielle, você vai dar um passeio de ambulância. Eu internada ainda. Aí eu, tá. Aí me levaram. Aí veio uma cirurgiã vascular. Começou a olhar meus braços. Ai, com que mão você escreve? E não. Aí eu fui mostrando. Aí eu falei assim: ah, tem uma veia aqui, é bem fininha, mas a gente vai tentar fazer a fístula. Aí eu, que bulho fazer fístula? Será que fazendo isso meu rim vai voltar a funcionar? Aí tá, tudo bem. Aí falou assim: Mariane, a partir de hoje você não deixa ver mais a pressão nesse braço, não deixa colher mais sangue, enfim, você só deixa mexendo nesse outro braço, que eu tô pondo a fitinha aqui pra marcar que não pode ser mexido. Aí eu, tá bom. Aí eu recebi alta, e quando eu recebi alta que eu ia ter que ir embora com aquele trem no pescoço, bem aqui. Aí eu, puta merda, vou ter que vir com esse trem no pescoço. Aí a médica ainda falou assim pra mim: ó, a gente não conseguiu vaga numa clínica pra você. Aí eu, que bulhufas, eu vou ter que ficar internada numa clínica? Eu não sou usuária de droga, não. Só que isso, tudo na minha cabeça, porque eu não tava realmente entendendo nada. Eu tava fazendo hemodiálise já e sem entender nada. Aí, beleza. Você vai ter que continuar vindo aqui, fazer diálise aqui, até a gente conseguir a vaga numa clínica. Só que daí eu não questionei, né? Tá bom. Aí eu vim pra casa, tive todos os cuidados, marcaram pra eu ir fazer essa tal dessa fístula, eu fui.